No norte da Europa, há um país que todo mundo acha que conhece, mas a realidade é completamente diferente da imagem de Amsterdã, dos canais e das bicicletas. Os Países Baixos são muito mais complexos do que parece. Hoje vamos descobrir a vida real neste país, longe dos clichês turísticos, explorando cidades como Maastricht e Eindhoven, dois lugares que mostram duas caras completamente diferentes da sociedade neerlandesa. Os Países Baixos têm cerca de 17 milhões de habitantes. O idioma oficial é o neerlandês e a moeda é o euro. É um país com uma das densidades populacionais mais altas da Europa Ocidental, o que significa que o espaço urbano é extremamente otimizado. O nível de vida é alto, mas os custos também são. Em termos de renda, o salário mínimo mensal gira em torno de aproximadamente 2.000 euros brutos, dependendo da idade e do setor. O salário médio pode ficar em torno de 4.000 euros brutos mensais, com variações importantes entre regiões e profissões. No centro do país encontramos Utrecht, uma cidade com aproximadamente 350 mil habitantes em sua área urbana. Muitas vezes fica em segundo plano em relação a Amsterdã, mas oferece uma versão mais tranquila do dia a dia neerlandês, canais menos saturados, ruas menos turísticas e uma forte presença estudantil graças à sua grande universidade. O ritmo aqui é equilibrado, com uma mistura entre vida urbana e espaços verdes. Mais a oeste, Roterdã representa o contraste total. A cidade tem cerca de 650 mil habitantes. Foi reconstruída quase por completo depois da Segunda Guerra Mundial, o que explica sua arquitetura moderna e seu planejamento urbano muito estruturado. É também o lar de um dos maiores portos da Europa, o que influencia diretamente sua economia e seu ambiente de trabalho. Aqui o ritmo é rápido, voltado para o trabalho e para a logística internacional. Amsterdã, por sua vez, conta com aproximadamente 900 mil habitantes na cidade e mais de 2 milhões em sua área metropolitana. É o principal centro turístico do país, o que faz com que os preços sejam significativamente mais altos do que em outras cidades. O custo de vida aqui está entre os mais elevados do país. O clima nos Países Baixos é oceânico. Os invernos são suaves, mais úmidos, com temperaturas que costumam oscilar um pouco acima do ponto de congelamento. Os verões são amenos, raramente extremamente quentes. A chuva é frequente durante todo o ano, o que influencia no estilo de vida diário, especialmente no uso constante da bicicleta. Agora, se nos afastarmos dessas grandes cidades, encontramos dois destinos fundamentais para entender o contraste do país. Maastricht, no sul, tem cerca de 120 mil habitantes. É uma das cidades mais antigas do país, com origens que remontam à época romana. Sua arquitetura é histórica, com ruas estreitas e praças tranquilas. O ritmo de vida é mais calmo. A cidade também tem uma forte influência belga e alemã, devido à sua localização geográfica. O nível de vida aqui é alto, mas o ambiente é menos acelerado do que no norte. No extremo oposto está Eindhoven, com aproximadamente 240 mil habitantes. É o principal polo tecnológico do país, conhecido por sua indústria de design e inovação. Aqui se concentram muitas empresas de engenharia e tecnologia. A cidade tem um crescimento econômico constante e atrai muitos jovens profissionais internacionais. O ambiente é mais funcional, com uma forte orientação para o trabalho e a inovação.
Esse contraste entre cidades é o que torna este país interessante. Não existe uma única identidade, mas sim muitas que convivem bem próximas umas das outras. Mas para entender realmente como se vive aqui, é preciso falar do dia a dia. A bicicleta não é um elemento turístico, é o principal meio de transporte. De estudantes a trabalhadores, todo mundo se locomove de bicicleta. Isso muda completamente a forma de vivenciar a cidade, reduz os custos de transporte, melhora a mobilidade e cria uma relação direta com o ambiente urbano. As interações sociais costumam ser diretas e práticas. A comunicação é clara e sem rodeios. Para alguns visitantes pode parecer distanciamento, mas na verdade é um estilo de comunicação baseado na eficiência. Também existe uma forte relação com a natureza. Grande parte do país está construída abaixo do nível do mar e protegida por diques e sistemas hidráulicos. Isso moldou uma cultura baseada na gestão da água e no controle do território. Se você está gostando de descobrir a vida real na Europa sem filtros turísticos, inscreva-se no canal e deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda a continuar criando mais conteúdos como este. Amsterdã é a cidade mais cara do país. O aluguel de um apartamento pequeno no centro pode passar facilmente dos 2.000 euros por mês e, em áreas muito procuradas, pode ser ainda mais alto. Em comparação, Maastricht e Eindhoven costumam ter preços mais baixos, embora continuem elevados no contexto europeu. Nos restaurantes, Amsterdã também se destaca pelos preços. Uma refeição em um restaurante médio pode custar entre 20 e 40 euros por pessoa. Em Maastricht ou Eindhoven ainda é possível encontrar opções um pouco mais acessíveis, especialmente fora das áreas turísticas. O transporte público é eficiente em todo o país, mas seu custo é relativamente alto. No entanto, a bicicleta reduz grande parte desses gastos diários, especialmente em cidades menores onde as distâncias são curtas. Em termos de qualidade de vida, os Países Baixos se situam entre os países com melhor infraestrutura, segurança e acesso a serviços na Europa Ocidental. A diferença entre as cidades não está tanto na qualidade, mas sim no ritmo de vida. Amsterdã é mais intensa e turística, Maastricht é mais tranquila e tradicional, e Eindhoven é mais voltada para o trabalho e a inovação. No final, o que realmente define os Países Baixos não é uma única cidade, mas a coexistência de todas elas. Agora, um complemento interessante para entender melhor a vida local em Eindhoven, uma cidade menos conhecida que Amsterdã, mas muito representativa do estilo de vida holandês. Primeiro, o ambiente social. Eindhoven é uma cidade universitária e tecnológica, mas também tem uma vida noturna bastante ativa. Algo que surpreende muitos visitantes é que sair para tomar um copo não se limita ao fim de semana. Mesmo durante a semana, é comum ver bares cheios, tanto de homens como de mulheres. As pessoas são abertas, sociáveis e bastante descontraídas nas suas interações. Não é raro que uma conversa comece com desconhecidos num bar e acabe numa pequena festa improvisada. Em comparação com outras cidades europeias mais reservadas, aqui o contato social é muito mais direto e espontâneo. A minha observação pessoal é que esta mentalidade está muito ligada à cultura holandesa em geral, menos formalidade, mais naturalidade nas relações. Segundo ponto, o futebol. Eindhoven é a casa de um dos clubes mais importantes do país, o PSV Eindhoven. Esta equipa não só tem história a nível nacional, mas também europeu. Ganhou a Liga dos Campeões em 1988, o que continua a ser um orgulho enorme para a cidade. O estádio, o Philips Stadion, está praticamente integrado no centro urbano, o que faz com que os dias de jogo se sintam em toda a cidade. Mesmo que não sejas fã de futebol, é difícil não notar a energia que o clube gera. É uma parte fundamental da identidade local. E isso leva ao terceiro ponto, a rivalidade.
Como em muitos países, o futebol também reflete tensões entre cidades. Neste caso, existe uma rivalidade clara entre Eindhoven e Amsterdã, especialmente através do confronto entre o PSV e o Ajax. Não é só desporto, também é uma questão de mentalidade. Amsterdã representa a capital, o turismo, a imagem internacional. Eindhoven, por outro lado, é vista como mais trabalhadora, mais técnica, mais discreta. Esta oposição cria uma dinâmica interessante, duas visões diferentes do país que se enfrentam dentro e fora de campo. No seu conjunto, Eindhoven mostra outra face dos Países Baixos, menos turística, mas mais autêntica em certos aspectos. Uma cidade onde se misturam tecnologia, vida social ativa e uma forte identidade local. E se você quiser ver mais vídeos como este sobre a vida real na Europa, inscreva-se agora e deixe seu like. Nos próximos episódios vamos explorar outros países sem filtros turísticos.